Ele me olhou nos olhos quando disse. Nem levantou a voz. Nem se preparou. Falou como quem pede para passar o sal. Pare de fingir que é marinheira. Um gole no copo. Um suspiro impaciente. Você nunca comandaria nem um bote inflável. As pessoas ao redor da mesa caíram na risada como se aquela frase tivesse sido o brinde da noite. Meus tios bateram na mesa. Minhas primas esconderam o riso atrás das taças. Até minha irmã, que deveria me conhecer melhor que qualquer um, soltou aquele riso curto, nervoso, que ela achava discreto. Mas eu vi, eu ouvi, eu senti. Eu apenas sorri, controle absoluto do rosto, como fui treinada. Respirei baixo, toquei discretamente o guardanapo e respondi, compreendido, senhor. E voltei a cortar meu pedaço de frango como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim uma corda antiga se rompia, uma corda que eu segurava desde os meus 14 anos, quando decidi que seguiria a carreira militar contra a vontade dele. Meu pai sempre foi assim. Sempre soube diminuir alguém usando apenas 2 frases e meio sorriso. Sempre soube esconder humilhação por trás de brincadeira. Sempre achou que a autoridade dele dentro de casa era universal, transferível para qualquer ambiente, qualquer pessoa, inclusive para mim. A festa era um almoço de domingo reunindo a família materna e paterna, tradição que ele fazia questão de manter viva todo mês. Quase 40 pessoas na casa do meu tio. Música ambiente, cheiro de carne assada, cerveja, conversas paralelas. E eu ali, no meio de todos, usando uma calça jeans, camisa branca e cabelo preso, parecendo apenas mais uma mulher comum na família Carter. E era isso que ele queria, que eu parecesse mínima, que eu fosse invisível. Ele sempre dizia que militar não é vida para mulher, que disciplina demais seca o coração, que mulher com farda assusta homem e que carreira militar não dá futuro. Eu poderia ter respondido muita coisa naquela mesa. Eu poderia ter dito que ele estava falando isso da própria filha que havia passado nos cursos mais rigorosos da Marinha, que tinha comandado operações de resgate em alto mar, que já tinha recebido medalhas que ele, mesmo como ex-marinheiro raso, jamais chegaria perto de ver. Eu poderia ter lembrado que ele nunca soube o que eu fazia de fato, que nunca se interessou nem para ler um único comunicado enviado pela minha base. Mas não. Não naquele dia. Não diante daquela plateia que só sabia rir. Depois da piada dele, a mesa seguiu com comentários. Ah, fulana, você devia arrumar um emprego normal. Devia trabalhar de segunda a sexta. Igual gente. Essas coisas de navio não são para mulher. Você não pensa em ter filhos? Não tem medo de ser deixada para trás? Eu ouvi todas. Cada frase era uma mão puxando meu braço para trás, tentando me recolocar em um lugar que nunca foi meu. O lugar que eles achavam que eu deveria ocupar. O de uma mulher silenciosa, doméstica, disponível. E eu ali, ouvindo tudo, sorrindo, sempre sorrindo. Porque dentro da carreira que escolhi, aprendi que silêncio também é arma. E eu estava prestes a usá-la. Do outro lado da mesa, meu pai se levantou para pegar mais carne. Estava satisfeito. Ele adorava quando tinha plateia. Era a única hora em que parecia realmente feliz, quando rebaixava alguém e todos riam. Ele voltou para a mesa, estufou o peito e falou alto para todos. Gente, minha filha diz que manda nos navios da Marinha. Riu sozinho. Imaginem essa menina mandando em homem. Coitados dos marinheiros. Mais risada. Mais olhares atravessados. Mais frases que eu colecionei mentalmente como munição fria. Mas eu continuei ali, firme, tranquila, respirando. Eu dominava um navio inteiro com mais de 100 pessoas a bordo sem erguer a voz. Aquela mesa não ia me derrubar. Quando a sobremesa chegou, um pavê que minha tia sempre insistia em fazer, meu pai se aproximou de mim com um copo de uísque e disse num tom baixo, mas carregado: Filha, você sabe que eu só falo a verdade. Esse negócio de você querer ser militar é fantasia. Ele bebeu devagar. Você acha mesmo que alguém vai te respeitar lá? Você? Uma menina? Eu olhei para ele, mantendo o mesmo sorriso suave. Eu já sou respeitada, pai. Ele bufou. É, claro. E virou as costas. Aquela frase bateu como um eco dentro de mim. Você? Uma menina? Eu tinha 37 anos. 13 anos de mar. Comandos concluídos. Equipe sob minha responsabilidade. Relatórios estratégicos assinados por mim. Ele sabia parte disso, mas se recusava a assimilar. Para ele, eu nunca deixei de ser a garota de 15 anos que limpava o quintal, enquanto ele berrava ordens desnecessárias.
Quando o almoço acabou, me despedi com a mesma educação militar que usava com qualquer representante superior. Abracei minha mãe, apertei a mão dos tios, sorri para os primos, dei 2 beijos nas tias. Meu pai, apenas um aceno. No caminho até o carro, senti o estômago gelado, mas não era tristeza, era outra coisa, um tipo de alinhamento interno. Como se as peças de um tabuleiro antigo finalmente tivessem se recolocado no lugar exato. Ele achava que me conhecia. Achava que aquela mesa de almoço era território dele. Achava que tinha poder sobre mim. Mas a segunda-feira estava chegando. E com ela, a minha mesa, a minha sala, a minha assinatura. E minha assinatura tinha peso. Peso real. Peso institucional. Peso que ecoava pela cadeia de comando inteira. Quando cheguei em casa naquela noite, tirei a roupa, tomei um banho gelado, prendi o cabelo em um coque firme e sentei na cama. Peguei meu celular. Olhei por 3 segundos para a tela apagada. E então, desbloqueei. A mensagem que eu escrevi não foi impulsiva. Foi cirúrgica. Precisava ser formal, impecável, incontestável. Escrevi: elaborar documento formal para afastamento do funcionário civil Antônio Araújo por conduta inadequada e declaração pública depreciativa à autoridade militar. Encaminhar para revisão e assinatura. E finalizei. A almirante não permite insubordinação. Enviei. Fechei o celular. Respirei. Eu não tinha levantado a voz. Eu não tinha discutido. Eu não tinha dito nada na mesa de família. Mas a cadeia de comando funciona diferente. E ali, finalmente, seria ele que ouviria. Compreendido, senhor. Acordei antes do despertador tocar, como sempre fazia nos dias em que precisava manter o coração completamente limpo. O domingo ainda pesava nos meus ombros, mas de um jeito curioso. Não como um fardo, mas como um uniforme que acabou de ser passado e dobrado, pronto para ser vestido. Nada ali me doía mais. A humilhação já tinha virado combustível. Tomei banho em silêncio. Prendi o cabelo num coque firme. Vesti o uniforme azul impecável que deixei preparado na noite anterior. E amarrei as botas com a mesma precisão que usava para conduzir qualquer operação. Não havia pressa, mas havia ordem, havia propósito. Quando saí de casa, o céu estava ainda meio escuro, cortado por uma brisa que anunciava mudança. Entrei no carro, liguei o motor e deixei a rua vazia passar lentamente pela janela, como se a cidade acordasse comigo, sem saber que aquele seria um dia diferente para muita gente. Liguei o sistema de comunicação interno do carro, conferi mensagens pendentes, todas dentro do protocolo. Nada urgente, apenas relatórios automáticos. Ignorei tudo. Eu sabia qual era a prioridade do dia. O portão principal da base surgiu ao longe, iluminado pela luz branca dos postes de segurança e pelo sol que começava a nascer. Ao me aproximar, vi os 2 marinheiros de guarda acertarem a postura ao me reconhecerem. Eles sempre faziam isso com discrição, mas naquele dia a prontidão deles parecia mais nítida, como se o ar ao redor tivesse engrossado. Passei o crachá pelo sensor e ouvi o som característico da liberação. O portão se abriu devagar, revelando a estrutura da base que, apesar de eu ver todos os dias, parecia diferente naquela manhã, como se estivesse esperando por mim. Dirigi pela estrada interna até o prédio administrativo, estacionando na minha vaga, a que meu pai dizia que eu nunca teria. Desci do carro carregando apenas minha pasta e minha expressão neutra. No caminho até o prédio, cumprimentei 2 sargentos que passaram por mim apressados. Eles me saudaram com respeito, voz firme, olhar direto. Era assim que me tratavam todos os dias, mas depois daquilo que aconteceu no domingo, aquele reconhecimento silencioso me atravessou de outro jeito. Não porque eu precisasse dele, eu não precisava, mas porque contrastava com a imagem que minha família tinha de mim. Na base eu não era um objeto de piada, eu era a autoridade. Ao entrar no saguão, percebi os olhares discretos que sempre surgiam quando chegava cedo demais. Não era comum eu estar na base antes das 6, mas aquele dia exigia isso. Fui direto para o elevador e apertei o botão do 3º andar. Quando as portas abriram, encontrei meu assessor técnico, Tenente Bittencourt, já me esperando no corredor. Ele sempre chegava antes de todos, mas hoje parecia ainda mais preparado. Bom dia, senhora, disse ele acompanhando meu passo. O documento que pediu ontem à noite já está formatado e pronto para assinatura. Solicitei revisão jurídica, mas deixei prioridade máxima. Eles estão na sala de conferências aguardando seu sinal. Apenas assenti.
Não precisava demonstrar nada. Ele sabia. Ele sempre sabia quando eu vinha com algo que não admitia discussão. O tenente Bittencourt era jovem, mas extremamente competente, o tipo de militar que eu faria questão absoluta de ter ao meu lado em qualquer operação delicada. Caminhamos juntos até minha sala, que estava como deixei, limpa, organizada, silenciosa. Abri as persianas para deixar a luz do sol entrar e iluminar a mesa onde eu tomaria a decisão formal. Sentei, respirei fundo e pedi para o tenente me entregar a pasta com os documentos. Ele colocou sobre a mesa sem nenhum comentário. Eu abri devagar, analisando cada linha da notificação de afastamento. Não havia uma vírgula fora do lugar. O texto era claro: conduta inadequada em ambiente público, desrespeito à hierarquia, risco à integridade institucional. Assinei o documento com precisão, sem hesitar, sem tremer, sem repensar. Era apenas o cumprimento do protocolo, o mesmo que eu prometera honrar quando recebi minhas primeiras insígnias. Quando a assinatura secou no papel, algo dentro de mim fez um clique. Não era vingança, não era alívio. Era como se finalmente eu tivesse corrigido um erro que deixei passar por anos. Permitir que meu pai acreditasse que podia me destruir emocionalmente sem consequências. Hoje, ele saberia que não podia. Não no meu território, não na minha carreira, não na minha vida. Envie, digo ao tenente. Ele acena afirmativamente e sai da sala para encaminhar o documento. Fiquei sozinha por alguns minutos, ouvindo apenas o som distante das atividades da base começando. Eu sabia que assim que a notificação chegasse ao setor civil, alguns celulares tocariam, outros seriam deixados de lado, alguns sussurros surgiriam nos corredores. Meu pai trabalhava ali havia mais de 10 anos. Era querido por alguns, tolerado por outros e temido pelos mais jovens por causa da postura autoritária que ele carregava para dentro da base como se ainda fosse militar ativo. Muitos o admiravam porque não sabiam quem ele realmente era em casa. Outros já tinham me contado histórias sobre o temperamento dele, histórias que eu sempre deixei passar, porque não queria misturar vida pessoal com profissional. Mas ele misturou. Ele ultrapassou a linha que eu protegi por toda a vida. A notificação dele não era surpresa para ninguém, exceto para ele. E era isso que me incomodava. Como alguém que convive diariamente com hierarquia, regras e procedimentos, acha que está acima de tudo isso quando se trata da própria filha. Ele sempre achou que a autoridade era uma questão de tom de voz. Eu, por outro lado, aprendi que a autoridade é estrutura, organização, responsabilidade. Ele usava gritos, eu usava documentos. Enquanto revisava outros relatórios, ouvi batidas na porta. Entre, respondi. Era o capitão Moretti, um dos mais antigos ali, amigo do meu pai desde antes de eu nascer. Ele entrou com a expressão carregada de preocupação, como se estivesse pisando em um terreno minado. Senhora, podemos conversar? Ele fechou a porta devagar. Recebemos algo agora. Olhei para ele, mantendo apenas a postura profissional. Se está se referindo ao afastamento administrativo, sim, eu autorizei. Respondi sem suavizar. Ele respirou fundo. Entendo, senhora, mas isso pode causar desconforto entre alguns membros da equipe civil. Seu pai, ele não vai aceitar isso facilmente. A forma como ele disse seu pai me irritou por dentro, mas não transpareci nada. Capitão, qualquer funcionário, militar ou civil que se comporta de maneira inadequada está sujeito às mesmas consequências. A conduta dele no ambiente familiar foi uma quebra direta de respeito à minha função como autoridade militar. A instituição não tolera isso. E eu também não, declarei. Moretti abriu a boca para falar, mas fechou antes de começar. Ele sabia que não tinha argumento. E também sabia que, se insistisse, colocaria a própria carreira em risco. Quando finalmente assentiu, percebi que uma parte dele não estava defendendo meu pai. Estava defendendo o laço antigo que eles tinham. Mas laços antigos não anulam regras. Nunca anularam. Depois que ele saiu, fiquei observando a porta fechar lentamente. Aquilo era apenas o início. A notificação tinha sido oficialmente enviada e a cadeia de comando agora estava em movimento. Dentro de poucas horas, não haveria mais volta. Os superiores do setor civil receberiam a documentação completa, encaminhariam para o departamento administrativo e daí para a auditoria interna. O processo não dependia mais de mim. Era uma máquina que eu tinha acionado e que seguiria até o fim, sem pressa, mas sem parar. Sabia que meu pai veria aquilo como traição. Sabia também que ele não entenderia que estava colhendo algo que plantou por anos.
Ele acreditava que eu era frágil, influenciável, facilmente manipulável. Ele jamais soube do tipo de decisão que assumi ao longo da carreira, das vidas que eu já tive que salvar e das que já tive que autorizar o resgate sem garantia de retorno. Nunca entendeu que não era a menina do quintal que estava sentada naquela mesa de domingo. Era a mulher que comandava unidades inteiras e que cada ordem minha tinha peso. Peso real. Enquanto essa ideia circulava na minha mente, o telefone interno tocou. Era o setor jurídico confirmando que a notificação já estava registrada e que a auditoria preliminar seria iniciada nas próximas 48 horas. Agradeci e desliguei. Era oficial. A máquina tinha começado a andar. E, no fundo, eu sabia. Quando meu pai percebesse tudo isso, o que viria não seria apenas surpresa. Seria choque. Um choque que atravessaria a base inteira. O relógio marcava pouco depois das 8, quando o primeiro sinal de que algo havia se movido no subsolo da estrutura administrativa começou a aparecer. Não era som, nenhum alarme, nenhuma comunicação urgente. Era o tipo de movimento que apenas quem vive há anos na rotina militar reconhece. Uma troca de olhares entre dois sargentos que cruzaram o corredor mais rápido do que o habitual. O ajuste involuntário na postura de um marinheiro ao receber uma notificação no rádio. O leve atraso em uma resposta protocolar. Nada gritava, nada corria, nada era explícito, mas tudo dizia que a ordem tinha chegado ao ponto exato onde precisava chegar. Eu não precisava fiscalizar. A máquina fazia seu trabalho sozinha. Percebi isso quando Bittencourt reapareceu na minha porta com a expressão neutra e profissional que ele insistia em manter, mas com os ombros mais rígidos do que na primeira hora da manhã. Ele avisou que o documento havia sido distribuído automaticamente para o setor de recursos humanos civis, para a seção de ética administrativa e para o supervisor direto do meu pai. Ele dizia apenas o necessário, todas as palavras medidas, e mesmo assim era possível perceber que, para ele, aquele dia estava fora de padrão. Não porque temia represálias, mas porque sabia que esse era um daqueles momentos que se tornariam conversas baixas nos corredores por semanas. Eu agradeci com um aceno, dispensando-o. Sozinha novamente na sala, senti uma estranha calmaria. Não era leveza, nem satisfação. Era algo quase matemático, como se finalmente estivesse aplicando uma equação que adiei por anos. Não havia prazer em punir um pai, mas havia dignidade em não permitir que o desrespeito, vindo de onde viesse, se tornasse impune. O que ele fez no domingo não era apenas uma piada. Era um ataque frontal à minha autoridade. E pior, em um ambiente onde ele sabia exatamente qual era o peso da minha patente. Ele fez aquilo acreditando que o mundo fora da base continuava sendo uma extensão da sala de jantar, onde a voz dele era lei e a minha valia menos. Às 9 e pouco, a sala de reuniões no final do corredor ganhou um burburinho contido. Eu não precisava estar presente para saber o que estava acontecendo. O supervisor civil do setor onde meu pai trabalhava, mais 2 representantes da auditoria, provavelmente um advogado administrativo e algum militar mais antigo que achou que poderia intervir informalmente. Aquele grupo sempre se juntava assim quando precisavam lidar com algo sensível, mas raramente com algo tão pessoalmente conectado à autoridade máxima da base. Eles sabiam que era delicado. Sabiam que qualquer desvio de conduta na investigação poderia comprometer carreiras inteiras. Meu pai ainda não sabiam de nada naquele momento, mas os amigos dele sabiam. E isso, de certa forma, era ainda mais impactante, porque antes que ele recebesse a notificação, as pessoas ao redor dele já estavam inquietas, calculando possibilidades, medindo responsabilidades, lembrando conversas antigas que poderiam voltar para assombrá-los. Era impressionante como ninguém precisava abrir a boca para que o ambiente mudasse. A presença do meu sobrenome no topo do documento de afastamento era o suficiente para transformar meia dúzia de homens que se achavam intocáveis em funcionários preocupados com o que poderia surgir nas próximas páginas do relatório. Foi quase irônico pensar que, durante anos, muitos deles haviam me visto apenas como a filha do Antônio. A menina que passava pela base nos domingos quando ainda treinava, a jovem que aparecia em formaturas, a que, para eles, nunca seria realmente comandante de nada. Mas com o tempo, fui virando a tenente, depois a capitã, depois a comandante, até que um dia, sem alarde, sem festa, sem orgulho exibido em família, me tornei a almirante. E na manhã daquela segunda-feira, enquanto eles sussurravam pelos corredores,
Percebi que finalmente entendiam o que isso significava. Era curioso como meu pai sempre pediu respeito enquanto gritava, e eu sempre recebi respeito sem nunca levantar a voz. Perto das 10 da manhã, recebi uma notificação no computador, informando que o documento oficial já havia chegado ao setor onde meu pai estava lotado. Não fiz nenhum gesto. Continuei digitando um relatório sobre a revisão anual de procedimentos de embarque. Mas dentro do peito, senti um movimento discreto, quase imperceptível, como a vibração de um casco de navio quando muda de direção em mar calmo. Pouco tempo depois, o telefone interno tocou. Não era um ramal conhecido. Almirante, aqui é a chefe da seção de ética administrativa. Apenas comunicando que a notificação foi recebida e registrada. O funcionário foi orientado a aguardar a chegada da equipe responsável pela entrevista preliminar. Muito bem, respondi, sem entonação. Procedam conforme o manual. Ela hesitou por um segundo antes de desligar, como se quisesse dizer algo além do protocolo, mas percebeu que não era o momento. Eu não dava espaço para conversas paralelas quando uma decisão estava em curso. O silêncio ia moldando cada gesto do dia. Enquanto analisava novos relatórios, ouvi o elevador ao final do corredor abrir e fechar repetidas vezes. Não precisava olhar para saber que o movimento extraordinário estava relacionado ao mesmo assunto. Pessoas que nunca vinham ao terceiro andar naquele horário começaram a circular por ali. 2 vozes conhecidas passando apressadas. Um deles reconheci. Era o suboficial Duarte, amigo de infância do meu pai. Ele falava baixo demais para compreender as palavras, mas o tom era claro, preocupação misturada com incredulidade. Sempre achei curioso como alguns homens que conviveram a vida inteira com hierarquia ainda achavam que vínculos pessoais poderiam atravessar regulamentos. Quando batiam à porta, imaginei por um instante que poderia ser alguém da família, mas era apenas o tenente Martins, representante do setor jurídico interno. Ele trouxe uma pasta marrom nas mãos, contendo toda a documentação que sustentava o procedimento que eu acabara de iniciar. Senhora, esta é a confirmação formal do início da apuração administrativa, disse ele, posicionando a pasta sobre a mesa com cuidado. Quaisquer comunicações ultraprotocolares serão encaminhadas diretamente à senhora primeiro. Eu sabia o que ele queria dizer. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, meu pai tentaria forçar um tipo de conversa pessoal, apelando para vínculos familiares, para histórias antigas, para desculpas que não vinham de arrependimento, mas de medo. Sempre foi assim. Quando sentia que estava perdendo o controle, apelava para o papel de pai. Mas eu não era mais a menina que ele conseguia dobrar com gritos. E ali, dentro daquela base, ele não era meu pai. Era um funcionário sujeito às normas. Devolvi um aceno curto ao tenente Martins, que entendeu o recado silencioso. Não haveria brechas emocionais, não naquele território. Passava das 11 quando uma mensagem discreta chegou ao meu celular militar. Era uma simples linha do meu assessor. Seu pai foi chamado para a sala 2B. Não respondi. Apenas deixei o aparelho virado para baixo sobre a mesa. A imagem se formou sozinha na minha mente. Meu pai caminhando pelo corredor, com aquele passo forte e arrogante que sempre carregou, achando que a convocação era algum mal-entendido, acreditando que tudo se resolveria com uma conversa informal, talvez com algum favor velado, com aquele tom de voz que ele achava irresistível. O mesmo tom que tantas vezes usou para me silenciar quando eu era jovem. Mas ali não havia quintal. Não havia mesa de domingo. Não havia plateia rindo. Ali havia regras. E eu era a guardiã delas. Respirei fundo, retomando o trabalho. Eu sabia que o dia só estava começando e que, em poucas horas, as consequências dessa ordem fria e cirúrgica explodiriam em todos os cantos da base, atingindo cada amigo dele, cada pessoa que achava que poderia encobrir suas atitudes. O relógio se aproximava do meio-dia, quando a primeira onda de tensão atravessou a base como uma corrente elétrica silenciosa. Não veio na forma de alarme, de comunicado urgente ou de chamada em voz alta. Foi mais sutil, quase invisível, e justamente por isso, mais poderosa. Quem vive anos dentro de uma estrutura militar aprende a identificar perturbações dessa natureza, porque elas não surgem de explosões, mas de desalinhamentos quase imperceptíveis, uma pausa ligeiramente longa na resposta de um sargento ao telefone. Um cabo que atravessou o corredor com passos exageradamente firmes, como se tentasse compensar alguma insegurança. Um suboficial que, ao me cumprimentar, perdeu por meio segundo o olhar fixo que costumava manter.
Nada era dito claramente, mas tudo denunciava que o documento de afastamento havia pousado no coração do setor civil e começava a se espalhar como fogo sob papel molhado. A base inteira parecia estar respirando de outra forma, como se os pulmões coletivos tivessem mudado de ritmo. E eu, da minha sala, sentia esse movimento sem precisar me levantar. Estava em cada eco de passo no corredor, em cada batida discreta de porta, em cada mensagem curta chegando aos supervisores. A reação em cadeia que eu havia previsto não era barulhenta, era calculada, quase coreografada, porque quando uma ordem vem de cima, e eu estava no topo daquela estrutura, ninguém ousa ignorá-la. Eles podiam não gostar, podiam não concordar, podiam achar injusto, mas jamais poderiam fingir que não existia. O primeiro indício explícito de que o dia ganharia contornos mais tensos surgiu quando o suboficial Duarte, velho amigo do meu pai, apareceu no final do corredor. Ele caminhava com passos longos, mas não firmes. Era o andar de um homem que tentava parecer casual enquanto carregava uma tempestade no peito. Eu o observei pela fresta da porta entreaberta, quando alguém de dentro da sala de reuniões o chamou, provavelmente um auditor, pedindo sua versão sobre determinados procedimentos internos. Duarte não gostava de ser questionado, muito menos por quem considerava menino novo de gabinete. A maneira como ele franziu a testa, segurou a prancheta com força e engoliu seco. Disse tudo o que eu precisava saber. Os amigos do meu pai estavam sentindo o impacto antes mesmo dele. Pouco tempo depois, outro nome conhecido cruzou a área administrativa. O Sargento Veloso, que durante anos havia tomado café com meu pai todas as manhãs no refeitório. Ele não era diretamente ligado ao setor civil, mas qualquer movimentação envolvendo meu pai mexia com aquela geração de militares antigos que viam nele um símbolo de camaradagem da época em que a base era menor, mais improvisada, mais permissiva. Eu podia quase ouvir os pensamentos dele enquanto caminhava, que a situação seria resolvida com uma conversa, que família é família, que eu estava exagerando, que alguém como eu, mulher, mais jovem, promovida rápido demais segundo a visão deles, estava deixando o cargo subir a cabeça. Nada disso me surpreendia. Cresci ouvindo versões dessa narrativa. A diferença é que agora, quem acreditasse nisso teria que lidar não com a filha de Antônio, mas com a almirante responsável pelo cumprimento das normas. Às 12h30, o burburinho nos corredores ficou mais intenso. A equipe da seção civil começou a se movimentar entre salas, levando caixas de documentos, pastas antigas, registros de entrada e saída de materiais. Tudo obrigatório sempre que há processo avaliativo. Eles tentavam fazer isso com discrição, mas em uma base militar, nada passa despercebido. Quando 2 pessoas da auditoria passaram pela minha porta empurrando um carrinho de arquivo, percebi a troca de olhares entre elas. Profissionais experientes, mas claramente cientes de que aquele caso tinha peso político e emocional em comum. Não por favoritismo, mas pela delicadeza de envolver um funcionário com laços internos tão profundos. Eu continuei trabalhando, assinando relatórios, analisando documentos de bordo, revisando projeções de logística para a próxima operação. A postura tranquila era parte de mim, e também parte do que mantinha tudo funcionando. Não permitiria que meu pai, com suas explosões ou manipulações, contaminasse o comando daquela base. Ele sempre teve o hábito de transformar problemas pessoais em guerra aberta, mas ali ele não ditaria mais o ritmo de nada, não enquanto eu estivesse no cargo. Alguns minutos depois, Bittencourt voltou à sala, desta vez batendo antes de entrar. O rosto dele, apesar de sempre profissional, carregava uma tensão diferente. Senhora, o grupo do setor N está na sala de instruções. Eles pediram para falar com a senhora. Informalmente. Informalmente. Essa era a palavra que a velha guarda usava quando queria contornar protocolos, quando achava que uma conversa de corredor poderia substituir documentos oficiais. O tipo de coisa que meu pai fazia com frequência, principalmente quando queria obter vantagens usando a influência nebulosa que exercia sobre alguns antigos companheiros. Eu não permitia nada informal quando um processo estava em andamento. Negado, respondi, sem levantar os olhos do relatório. Qualquer comunicação deve ser formal, registrada e protocolada. Não recebo grupos sem pauta escrita. Bittencourt não demonstrou alívio nem surpresa. Apenas assentiu. Ele sabia que eu jamais flexibilizaria algo assim. Ao ser dispensado, ele voltou pelo corredor com passos medidos e ainda escutei alguém chamá-lo discretamente pelo nome.
pedindo para saber o que eu havia dito. Não ouvi a resposta, mas conhecia bem o tenente. Ele não repetiria mais do que a ordem da almirante é seguir protocolo. E foi aí que o clima da base mudou de vez. Porque quando a notícia de que eu não cederia informalmente se espalhou, a indignação silenciosa começou a emergir entre aqueles que achavam que poderiam influenciar minhas decisões com insistências emocionais. Alguns não aceitavam que eu estivesse colocando meu pai sob investigação sem hesitar. Outros se perguntavam se eu estava disposta a levar aquilo até o fim. E outros, os que conheciam minimamente minha trajetória, sabiam que sim, que eu levaria até o fim, doa onde doesse. Às 13 horas em ponto, enquanto eu terminava de revisar um relatório de suprimentos, ouvi passos firmes se aproximando da minha sala. Era um ritmo que eu reconheci antes mesmo de olhar, o do capitão Moretti. Ele tinha o hábito de pressionar o calcanhar no chão quando estava ansioso, e naquele momento o som era quase ritmado demais. Ele bateu na porta, pediu permissão para entrar e aguardou o meu entre. Senhora, começou, ajeitando o cap sob o braço. Alguns dos homens gostariam de, humildemente, pedir que reconsidere a forma como o processo está sendo conduzido. Eu o encarei por alguns segundos, deixando que o silêncio fizesse o trabalho que palavras não fariam. Capitão, se existe uma investigação em curso, é porque há motivos. E se há motivos, ela seguirá todos os passos previstos. Isso não é negociação, é procedimento. Ele abriu a boca para falar algo, talvez para tentar suavizar o impacto, mas desistiu no meio do caminho. Eu admirava Moretti por algumas razões. Era disciplinado, um líder competente e alguém que sabia reconhecer uma ordem definitiva quando ouvia uma. Ele apenas assentiu e saiu. Assim que a porta se fechou, ouvi o som abafado de vozes mais ao fundo do corredor. Não consegui distinguir nada, mas o tom era tenso, urgente, como se os amigos do meu pai estivessem se reunindo para discutir uma estratégia, ou para tentar convencê-lo a não explodir quando recebesse a notificação formal. Eles sabiam o temperamento dele, sabiam que ele interpretaria tudo como ataque pessoal, sabiam também que, pela primeira vez, não havia quem o protegesse. O mais curioso é que, até aquele momento, meu pai ainda não fazia ideia da dimensão do que estava por vir. Ele provavelmente imaginava que aquele dia seria como qualquer outro. Café no refeitório, conversa alta com os colegas, reclamações sobre a nova gestão, pequenos comentários sobre como tudo era melhor antes. Ele não sonhava que a base inteira estava prestes a se reorganizar por causa dele. E era justamente essa inocência arrogante que tornaria a próxima etapa inevitável. O momento em que ele descobriria tudo estava se aproximando. E quando acontecesse, abalaria os alicerces da base. Quando o relógio marcou quase 2 da tarde, o calor do dia já havia se infiltrado silenciosamente pelos corredores da base, misturando-se ao cheiro de café requentado e papel velho que sempre acompanha dias administrativos mais tensos. Eu seguia no meu ritmo, assinando relatórios, enviando despachos, respondendo à cadeia de comando com a mesma precisão que aprendi a cultivar desde jovem. Mas, mesmo trabalhando, eu tinha uma percepção minuciosa de cada detalhe ao redor. A tensão acumulada, os passos que aceleravam ao longe, as pausas prolongadas nos diálogos de rádio. Era como observar o mar antes da formação de uma tempestade. Nada parecia fora de lugar, mas o ar mudava, ficando mais denso, mais pesado, como se o prédio inteiro estivesse aguardando um estalo que ainda não tinha vindo. Eu sabia o que viria. Não precisava confirmar com ninguém. O momento estava a minutos de acontecer. Às 2h17, o telefone interno da minha sala tocou. O ramal indicava a seção 2B, exatamente onde meu pai havia sido chamado para a entrevista preliminar. Atendi no primeiro toque. Senhora, disse a voz controlada do chefe do setor. O funcionário Antônio Araújo foi notificado da abertura do processo. Estamos iniciando a coleta de informações. Agradeci de forma sucinta e desliguei. A ligação não durou nem 10 segundos, mas continha o ponto de virada do dia, o estopim. Coloquei o telefone de volta no gancho, virei minha cadeira para a janela e observei a pista de pouso distante, onde 2 pilotos caminhavam em direção aos helicópteros de treinamento. A base seguia funcionando, viva e operante, e ao mesmo tempo girava em torno daquele único nome que acabara de receber um documento oficial com o meu carimbo no topo. Eu sabia que dentro de poucos segundos a notícia se espalharia pelos corredores como ondas no casco de um navio, e meu pai,
Meu pai reagiria como sempre reagiu a qualquer coisa que ele considerasse uma afronta ao seu ego, com explosão. A confirmação veio antes do que eu esperava. Não veio em forma de telefonema. Não veio em mensagem. Veio no som. Uma voz que ecoou do corredor lateral, alta demais, carregada demais, como se cada palavra fosse um golpe seco contra a realidade que ele se recusava a aceitar. Eu conhecia aquele timbre desde a infância. O timbre que ele usava quando queria dominar um ambiente, intimidar alguém ou encerrar uma discussão pela força bruta da própria presença. Levantei devagar, caminhei até a porta e a deixei encostada, sem fechá-la de todo. Não era curiosidade, era observação. Eu precisava entender como ele se comportaria no ambiente onde eu era a autoridade máxima. O que ouvi do corredor não me surpreendeu, mas deixou claro que havia chegado à parte inevitável da queda dele. Como assim processo administrativo? A voz dele vibrava, grossa, atravessando paredes. Eu quero falar com minha filha agora. Isso aqui é palhaçada. Os passos dele ecoaram logo em seguida, rápidos e pesados, denunciando o hábito antigo de marchar quando estava irritado. Desde criança eu lembrava desse som. O chão tremendo, os objetos balançando minimamente quando ele subia a escada de casa furioso por alguma bobagem. Aquele ritmo era o prenúncio de uma tempestade doméstica. Agora, ecoava dentro de uma base naval. Senhor Antônio, por favor. A voz de alguém da equipe de ética tentava manter calma. Precisamos que o senhor permaneça aqui até... Eu não vou ficar em sala nenhuma. Ele rugiu. Eu quero ver a almirante. Quero ver minha filha. Ela sabe quem eu sou. Isso é abuso de autoridade. Vocês ouviram bem? Abuso. Tive que inspirar fundo para não permitir que seu grito rompesse as camadas de disciplina que cultivei durante anos. Não porque eu estivesse emocionalmente vulnerável, mas porque era surreal vê-lo encenando exatamente o tipo de comportamento que fez parte da minha infância. Ele acreditava que estar bravo era o mesmo que ter razão, e que volume de voz substituía a responsabilidade. Eu ouvi o barulho de uma cadeira arrastando no chão, o som de papéis caindo, alguém tentando intervir. Ele continuava avançando pelo corredor, e o pior era saber que ele achava que poderia simplesmente invadir minha sala como fazia em casa, onde portas nunca foram barreiras respeitadas. Decidi não fechar a porta. Isso seria visto como receio, e eu não temia a presença dele. Pelo contrário, queria vê-lo cruzar aquela linha de autoridade para que nunca mais houvesse dúvidas sobre quem comandava o ambiente. Retornei à minha mesa e me sentei, mantendo o rosto sereno, as mãos sobre o relatório, a postura impecável. Assim permaneci enquanto seus passos se aproximavam, cada vez mais furiosos. Em poucos segundos ele surgiu na porta, o rosto vermelho, as mãos trêmulas de raiva, o crachá balançando no peito como se estivesse fora de lugar. Por um instante, ele olhou ao redor da sala como se esperasse que ela fosse menor, menos significativa, menos minha, como se quisesse encontrar algo fora do lugar para usar como munição. Então é verdade, ele disse sem fôlego, apontando o dedo para mim. Você fez isso comigo. Eu não me movi. Senhor Antônio, respondi com voz calma, mantenha o protocolo. Ao entrar na sala de uma oficial de alta patente, apresente-se como manda o regulamento. Ele riu. Um riso curto, debochado, quase infantil. Senhor Antônio? Repetiu. Sou seu pai, menina. Aqui, o senhor é funcionário civil. Corrigi. E está violando o procedimento de conduta ao invadir esta sala sem autorização. Ele deu mais 2 passos para dentro, ignorando completamente o aviso. Os 2 auditores que o seguiam pararam na porta, apreensivos, sem saber se deviam intervir ou aguardar alguma ordem. Meu pai mantinha o dedo apontado para mim, uma atitude que ele sempre acreditou que impunha respeito, quando na verdade só revelava a própria falta de autocontrole. Eu não acredito que você teve a coragem de fazer isso, ele gritou. Depois de tudo o que eu fiz por você, depois de todos os anos que eu trabalhei nessa base, você vai me humilhar na frente de todo mundo? Mantive o olhar firme, sem oscilar. Era impressionante ver os traços dele ali, tão familiares, tão fixos, tão previsíveis. A postura inflada, o discurso de vítima, o apelo emocional disfarçado de indignação moral. Era o mesmo roteiro que ele usava quando quebrava algo em casa, quando gritava com minha mãe na cozinha, quando eu dizia que queria prestar concurso para a Marinha, e ele chamava isso de ideia ridícula. Nada havia mudado.
A diferença é que agora ele não podia me punir por discordar. Eu não o humilhei, respondi com precisão. O senhor está colhendo as consequências de uma conduta inadequada. A investigação não depende somente de mim. Existem protocolos. Protocolos? Ele repetiu como se cuspisse a palavra. Então agora você é grande demais para respeitar seu pai? Vai me tratar como um qualquer? Aquela frase, dita tantas vezes ao longo da minha vida, vindo agora naquele ambiente, carregava um símbolo que ele jamais enxergaria. Ele achava que tinha poder sobre mim simplesmente por ter me gerado. Nunca compreendeu que respeito não nasce de sangue, mas de postura, de atitude, de caráter. Ele não percebia que, naquele corredor, naquele prédio, naquela cadeira, não existia pai e filha. Existia hierarquia. Senhor, se continuar falando dessa forma, terei que solicitar sua retirada, informei, ainda sem erguer a voz. Mantenha a postura profissional. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse quebrado uma lei divina ao dizer aquilo. Era chocante vê-lo completamente incapaz de compreender que seu comportamento agora não tinha mais abrigo na autoridade doméstica que exercia. Ele estava diante de mim, mas não diante da filha dele. Estava diante da almirante responsável pelo local onde ele trabalhava, e isso o destruía por dentro. Você é uma ingrata, ele sussurrou quase rosnando. Uma mulherzinha que acha que manda em alguma coisa porque subiu rápido demais. Isso aqui não é seu, menina. Isso aqui é meu há anos. Eu conheço cada canto dessa base. Respirei fundo, deixando o silêncio preencher a sala. O silêncio é uma arma, uma das mais precisas que aprendi ao longo da carreira. Ele desmonta quem não sabe lidar com a própria consciência. Não mais, respondi enfim. Ele congelou. O quê? Esta base não é sua. Nunca foi. Aqui dentro, ninguém está acima da cadeia de comando. Nem mesmo o senhor. A frase o atingiu como se eu tivesse retirado dele não apenas o cargo, mas décadas de ilusão. Ele estremeceu, recuou um passo, olhou para os auditores atrás dele como se esperasse apoio, mas os dois desviaram o olhar, deixando claro que não iriam interferir. Meu pai abriu a boca novamente, mas nenhuma frase veio. Nada que dissesse naquele momento mudaria o que já estava em curso. Ele percebeu isso, e foi esse reconhecimento que finalmente desmontou a máscara dele. Isso não vai ficar assim, murmurou, baixo, ameaçador. Você ainda é minha filha. Você me deve respeito. O respeito é recíproco, respondi com calma. E começa pelo comportamento. O senhor perdeu o controle. Eu não. Ele me encarou por longos segundos, respirando pesado, como se estivesse prestes a explodir novamente. Mas, pela primeira vez, recuou. Não por aceitar a situação, mas porque percebeu algo que nunca imaginou. Ali, naquele espaço, na frente daqueles homens, ele não tinha o poder que sempre achou que tinha sobre mim. Virou-se de forma brusca e saiu do meu campo de visão, empurrando a porta com força desnecessária. O corredor inteiro ouviu seu passo alterado ecoando, denunciando a raiva que ele tentava disfarçar. E eu sabia que essa saída não era o fim. Era só o primeiro fragmento de uma queda que ele ainda não tinha capacidade emocional de prever. Enquanto a porta fechava lentamente, voltei a me sentar, mantendo a postura ereta, a respiração leve e as mãos firmes sobre a mesa. O dia estava longe de terminar. O impacto da reação dele ainda se espalharia pelos setores, pelos colegas, pelas amizades antigas que agora precisariam decidir se permaneceriam leais a ele ou à instituição. E eu sabia exatamente o que viria a seguir. O início da verdadeira investigação. E com ela, o desmoronamento de tudo que meu pai acreditava controlar. A sala ainda estava impregnada da presença dele mesmo depois que a porta fechou, como se a raiva que ele derramou ali tivesse ficado suspensa no ar, agarrada às paredes, recusando-se a se dissipar. Senti a necessidade involuntária de ajeitar a caneta sobre a mesa, alinhar os papéis, respirar mais devagar. Não porque estivesse abalada, mas porque sabia que aquele momento não tinha começado hoje. Aquele colapso dele, aquele desespero, aquele ódio misturado com medo, era só a superfície de algo muito mais antigo, muito mais enraizado, muito mais profundo, algo que ele cultivou dentro de mim quando eu ainda não tinha força para me proteger. Passei a mão pelo rosto e fechei os olhos por alguns segundos. Bastou isso para abrir a porta interna da memória, e de repente eu tinha 8 anos de novo, sentada no chão da sala, organizando meus brinquedos em fileiras perfeitas,
como se fossem batalhões. Ele entrou pela porta com a farda amassada, o cheiro forte de álcool e óleo impregnado na pele, e olhou para mim como se aquele arranjo fosse uma afronta pessoal. Menina, isso aqui não é coisa de mulher, ele disse, chutando um dos bonecos, que voou até a parede, deixando uma marca que minha mãe nunca conseguiu limpar completamente. Eu não chorei. Fiquei só olhando para aquilo, tentando entender por que ele parecia tão irritado com algo tão simples. Ele caminhou até mim e repetiu com mais força. Você é menina. Acha que vai mandar em quem? Não era só sobre brinquedos. Nunca foi. Era sobre a imagem que ele queria moldar de mim, e a imagem que eu insistia em não ocupar. Eu cresci acreditando que aquela hostilidade era normal, porque ninguém contrapunha. Minha mãe pedia silêncio. Minha irmã me puxava para o quarto. Meus avós faziam vista grossa quando ele gritava no quintal. E eu, criança, absorvia tudo como uma regra invisível, uma lei não escrita. Se eu demonstrasse querer mais do que o espaço mínimo que ele me dava, eu seria punida. E assim vivi por anos, administrando minhas vitórias em segredo. Quando eu tinha 12 anos, ganhei meu primeiro livro sobre navegação, presente de uma professora que sentiu que eu tinha curiosidade demais para limitar-me a desenhos e cadernos coloridos. Escondi o livro no fundo do armário porque sabia que, se ele descobrisse, diria que era besteira, fantasia, coisa de cabeça vazia. E ele descobriu na primeira semana. Encontrou o livro, folheou sem interesse, e no fim do corredor, jogou na pia da cozinha e abriu a torneira. Isso aqui é bobagem, ele disse, enquanto as páginas se enchiam de água. Estude alguma coisa que te dê futuro. Minha mãe implorou para que ele parasse, mas ele só saiu andando, deixando o livro encharcado escorrendo água suja, que descia pelo ralo como se fosse a primeira versão dos meus sonhos indo embora. Lembro da sensação da água fria escorrendo pelos meus dedos, enquanto eu recolhia o livro destruído. Não chorei naquele dia também. Não sei se por orgulho ou por instinto. Só sei que aprendi ali, naquela pia, a regra que o acompanharia pelo resto da vida. Ele nunca aceitaria que eu fosse mais forte do que ele acreditava. Quando fiz 13 anos e disse que queria entrar na escola naval no futuro, ele riu. Riu alto, com a boca aberta, com o corpo inteiro. Você? Você mal aguenta uma corda de pular, menina. Vai se meter no meio de homem? Vai voltar grávida antes do primeiro ano. Foram essas palavras que moldaram uma parte da minha alma. Não para desistir, mas para endurecer. Nunca senti necessidade de provar nada para ele. O que senti foi a necessidade de me distanciar emocionalmente, de criar um espaço interno onde a voz dele não tivesse autoridade. E fui construindo isso, lentamente, como se erguesse um muro de concreto por dentro. Tijolo por tijolo, ordem por ordem, silêncio por silêncio. Na adolescência, cada conquista minha era motivo de piada. Quando tirei o melhor desempenho da turma, ele disse, provavelmente cola. Quando passei nos testes físicos, ele disse, é porque facilitaram para a mulher. Quando entrei para o programa preparatório, ele disse, esse negócio não dura, logo você volta. E quando fui aprovada oficialmente, sua frase final coroou toda a trajetória. Isso é coisa de quem quer fugir da vida real. O que ele nunca entendeu, ou nunca quis entender, é que minha vida real começou justamente ali, e ele não fazia parte dela. Nos anos seguintes, enquanto eu subia posições, recebia medalhas, ganhava reconhecimento, ele perdia espaço dentro dessa narrativa. Quanto mais eu ascendia, mais ele parecia diminuído por dentro, como se minha trajetória fosse uma afronta pessoal. Quando eu chegava em casa com farda, ele desviava o olhar. Quando eu dizia que ia embarcar em uma missão, ele balançava a cabeça e dizia que mulher não nasceu para isso. Quando minha mãe tentava mostrar orgulho, ele cortava a conversa. Era como se cada passo meu fosse uma ameaça ao controle que ele acreditava ter sobre o mundo ao redor. A primeira vez que ele realmente percebeu que eu tinha poder, poder real, foi quando me tornei comandante. Eu nunca vou esquecer o dia em que comuniquei isso durante um almoço. Ele mal levantou os olhos do prato e resmungou. Vamos ver quanto tempo isso dura. Mas ele não disse mais nada. E aquilo me surpreendeu. Só entendi anos depois. Ele não tinha palavras porque não tinha mais ferramentas para me alcançar. Ele tinha perdido o domínio que acreditava eterno. Quando fui promovida a almirante, mantive tudo discreto. Não fiz festa. Não anunciei para a família. Não enviei mensagens comemorativas. Era algo meu.
conquistado por mim, pela minha disciplina, pelo meu trabalho, não pela validação de alguém que nunca reconheceu meu valor. Minha mãe soube porque liguei para ela. Ele soube porque ela contou. E quando ele soube, em vez de felicidade ou orgulho, o que eu ouvi aos gritos pelo telefone foi: você devia aprender a ter humildade. Humildade. Ele falava de humildade como se fosse medida pela quantidade de espaço que eu aceitava ocupar. Como se ser pequena fosse virtude. Como se ser mulher fosse sinônimo de ceder. Ele nunca suportou a ideia de que eu tinha alcançado algo que ele jamais poderia alcançar, porque dentro da cabeça dele, a autoridade era um trono que pertencia a homens de sua geração, não a mulheres da minha. Por isso, aquela explosão no corredor hoje não era apenas raiva pelo documento de afastamento. Era também o fantasma da vida inteira dele confrontado pela autoridade real que eu agora carregava. Eu tinha rompido a lógica que o sustentava desde jovem, a de que homens comandam e mulheres obedecem. Para ele, eu ser almirante era uma falha no sistema. Uma falha que ele tentava corrigir humilhando-me publicamente, diminuindo minhas conquistas, zombando da minha carreira. O ataque que ele fez na reunião de família não era sobre mim ser marinheira. Era sobre ele não aceitar que eu tivesse um mundo onde ele não era soberano. Ele precisava me rebaixar diante dos outros para sustentar a imagem de autossuficiência que guiou sua vida inteira. E quando fiz aquilo que ele jamais imaginaria, usar a própria estrutura da base para responsabilizá-lo, ele finalmente viu algo que nunca quis ver. Eu tinha poder. Verdadeiro. Legal. Institucional. E não dependia de humor, de gritos, de intimidação ou de laços familiares. Ele estava caindo, e pela primeira vez na vida, não havia ninguém para amortecer a queda. Enquanto lembranças antigas se sobrepunham como ondas sucessivas, voltei ao presente e abri os olhos devagar. Na minha sala silenciosa, sem testemunhas, sem confrontos, percebi algo que sempre evitava admitir. Eu não tinha ódio dele. Ódio exige calor, exige vínculo, exige expectativa. O que eu tinha era outra coisa. Era a constatação de que ele tinha me transformado na mulher que sou. Não por apoio, mas apesar dele. E essa constatação carregava uma estranha paz. Quando passei a mão pelos documentos na mesa, senti o peso das próximas horas se aproximando. A investigação estava apenas começando. E como eu sabia desde criança, tudo que começa mal costuma terminar pior. Mas desta vez, a queda não seria minha. Seria dele. E daqueles que o cercaram. O corredor parecia mais longo do que o habitual naquela manhã. Cada passo meu ecoava contra as paredes brancas da base, refletindo não apenas meu próprio ritmo, mas o peso de decisões tomadas há horas, dias, anos. A ordem de afastamento já tinha chegado ao setor civil, mas ainda não era visível para todos. A maioria apenas suspeitava de algo. Sentia a atenção nos olhares e nos gestos que atravessavam os corredores. Eu caminhava devagar, mas com firmeza, absorvendo cada detalhe, cada sombra de movimento que indicava ansiedade, cada troca de sussurros que tentava contornar a formalidade que eu estabelecera. O silêncio que precede uma tempestade era pesado, quase palpável, e eu caminhava no centro dele como quem caminha em convés de navio em alto mar, consciente de cada passo que dá, do peso que exerce, do equilíbrio que deve manter. Ao chegar na sala de conferências, encontrei o capitão Moretti já presente, juntamente com 2 auditores experientes da seção de ética e o supervisor civil. Todos se levantaram discretamente, mas seus olhares traíam atenção. Não pela minha presença. Sabiam que meu lugar era ali, mas pelo que estavam prestes a testemunhar. A pasta marrom que trouxe continha não apenas os documentos formais da notificação de afastamento, mas toda a documentação preliminar que sustentava o início de uma investigação interna. Os auditores examinaram-na, conferindo datas, assinaturas, protocolos de conduta. O supervisor civil parecia inquieto, passando as mãos pelo cabelo como se cada gesto pudesse desfazer a realidade que começava a se revelar. Senhora, começou Moretti, mantendo a voz firme, mas carregada de preocupação contida. Temos algumas inconsistências que surgiram durante a análise de arquivos internos relacionados ao setor do Sr. Araújo. Não são graves, mas exigem atenção imediata. Algumas horas não registradas, pequenas omissões em relatórios, acordos informais que não deveriam ter ocorrido. Ele provavelmente acreditou que, por ser amigo antigo da equipe, poderia contornar regras sem consequências.
Eu ouvi cada palavra com a mesma serenidade que aprendi a cultivar, respirando devagar, permitindo que cada detalhe se fixasse em minha mente antes de agir. A curiosidade era minha aliada. Precisava entender não apenas o que havia ocorrido, mas como se desenrolaria a reação das pessoas que até então consideravam meu pai intocável. Ele, que sempre riu da minha capacidade de liderança, descobriria agora que nada escapa à disciplina da almirante. Mostrem-me os relatórios detalhados, ordenei. Os auditores começaram a distribuir folhas, arquivos digitais e anotações de protocolo. Cada documento era um passo na construção de algo maior, silencioso, inevitável. Eu lia cada linha, cada omissão, cada tentativa de driblar a regra que ele mesmo havia jurado respeitar durante sua carreira. O que mais me impressionava era perceber que o comportamento dele não era resultado de descuido, mas de uma confiança cega em sua posição de influência, que agora se mostrava vulnerável diante da autoridade real que eu exercia. Enquanto eu revisava cada detalhe, visualizei mentalmente cada consequência que poderia emergir a partir daquela investigação. Não era vingança, não era retaliação, era correção. Precisava ser feita de maneira impecável, meticulosa, como qualquer operação militar. Cada passo calculado, cada decisão registrada, cada evidência documentada. Nada poderia ser contestado sem que fosse evidente que cada ação seguiu protocolos e regulamentos. Por volta do meio-dia, a tensão na sala começou a se espalhar pelos corredores. Os amigos do meu pai, que ainda não sabiam do alcance real da investigação, começaram a trocar olhares e mensagens discretas. Alguns tentaram intervir, questionar procedimentos, sugerir atalhos, mas qualquer tentativa de contornar os processos foi rapidamente neutralizada pelos auditores. Cada gesto deles revelava a surpresa. Não esperavam que a filha do homem que tantas vezes ridicularizou se tornasse a autoridade máxima, capaz de conduzir uma investigação completa e imparcial. Enquanto isso, eu mantinha a postura calma, quase indiferente. Era essencial que a minha presença fosse percebida como controle absoluto. O pai deles, mesmo agora prestes a descobrir cada passo, não poderia antecipar nada. Não poderia prever que suas antigas manipulações, conversas de corredor e pequenas irregularidades iriam emergir à luz da verdade de forma meticulosa, documentada, oficial. Ele acreditava que conhecia o mundo, que tinha aliados, que poderia escapar ileso. Mas naquela tarde, tudo isso começaria a se dissolver. Os auditores encontraram documentos que confirmavam pequenas fraudes administrativas, folhas de ponto adulteradas, materiais de escritório distribuídos sem registro adequado, apropriação indevida de recursos internos para atividades pessoais e reuniões não registradas. Nada de criminalmente grave, mas suficiente para mostrar descuido sistemático e abuso de privilégios, mesmo que não intencionado para prejudicar diretamente outros funcionários. E para mim, era o retrato perfeito do quanto ele sempre se sentiu acima das regras, acreditando que família ou amizade poderia lhe garantir impunidade. Ao observar os documentos, notei como cada evidência estava interligada, quase como uma teia. Cada ato de descuido civil de meu pai se conectava com as tentativas de manipular subordinados, com a confiança cega em amigos antigos, com a presunção de que ninguém questionaria seu comportamento dentro da base. Era a história dele contada em linhas, datas, assinaturas e pequenas omissões, e era visível para todos agora que nada escapava ao controle de quem realmente entendia as engrenagens da instituição. Mais tarde, enquanto o fluxo de informações continuava, uma reunião de emergência informal começou a se formar entre os antigos aliados dele, não formalizada, mas perceptível, olhares trocados no corredor, murmúrios em salas vizinhas, telefonemas discretos. Eles buscavam negociar, questionar, tentar encontrar brechas, mas qualquer movimento fora do protocolo era imediatamente percebido pelos auditores. A tensão atingiu o ápice quando percebi que cada amigo dele estava, silenciosamente, escolhendo o lado da disciplina. Alguns sussurraram que talvez ele tivesse exagerado na confiança que sempre teve. Outros apenas observaram com cautela, percebendo que o equilíbrio de poder havia mudado de forma definitiva. O pai, por sua vez, ainda não havia sido chamado oficialmente para lidar com as evidências. Ele continuava acreditando que sua posição de influência e suas relações antigas
poderiam proteger-lhe da investigação. Não havia pressa, mas havia inevitabilidade. O momento de confrontar a verdade chegaria e seria irreversível. A cada minuto que passava, a base respirava mais pesada, mais organizada. E cada passo, cada decisão silenciosa tomada por mim, consolidava essa autoridade que ele jamais reconheceria voluntariamente. Quando o relógio se aproximava das 15 horas, tudo estava pronto. Evidências compiladas, relatórios revisados, auditores alinhados. Eu sabia que, dentro de poucas horas, meu pai descobriria a extensão total do que significava desrespeitar regras, ignorar procedimentos e subestimar a filha que ele tentou diminuir durante toda a vida. E ele descobriria, pela primeira vez, que nenhum laço familiar ou amizade antiga poderia interferir na consequência de seus próprios atos. Enquanto revisava os últimos detalhes da documentação, respirei fundo. O calor do corredor, o silêncio dos auditores e o movimento dos sargentos no andar de cima reforçavam uma certeza cristalina. Aquele não era apenas um dia de ação administrativa. Era o dia em que tudo que meu pai acreditava que poderia controlar desmoronaria, não com gritos, não com manipulação, mas com a precisão silenciosa de quem aprendeu, durante anos, que a verdadeira autoridade se constrói com disciplina, estratégia e paciência. E quando ele finalmente descobrir, não haverá dúvida de que a queda dele foi orquestrada pela mesma mão que ele acreditava jamais existir. A minha, silenciosa, fria, implacável, mas justa. O corredor da base parecia menor naquele dia, como se as paredes tentassem comprimir a tensão que se acumulava a cada passo que se ouvia. Não havia barulho de alarmes, apenas o som abafado de botas contra o piso, portas se fechando com um estalo seco, murmúrios discretos que atravessavam a distância. Era um silêncio quase palpável, mas carregado de expectativa. Cada olhar que cruzava outro corredor carregava o mesmo significado. Algo enorme estava prestes a acontecer, e todos percebiam, mesmo sem saber exatamente o que seria. Eu permanecia na minha sala, observando o fluxo de informações pelo sistema interno da base, lendo relatórios, verificando horários, cada detalhe registrado para que nada pudesse ser contestado. Sabia que o cerco já havia sido armado e que agora os antigos aliados do meu pai começariam a perceber a força real da situação. No início, surgiram os primeiros sinais de fissura. O suboficial Duarte, amigo de longa data do meu pai, caminhava pelo corredor, como se cada passo precisasse ser calculado, cada respiração medida. Ele parava, olhava discretamente para as portas fechadas, consultava o relógio, hesitava em seguir. Seu corpo dizia algo que ele não tinha coragem de verbalizar. Medo. Era a primeira vez em anos que ele percebia que o vínculo antigo que sustentava o poder do meu pai não oferecia proteção alguma. Não era arrogância que faltava, nem tentativa de manipular. Era pura percepção de que estávamos em terreno completamente novo. E o que era novo, em ambiente militar, sempre trazia medo. Pouco tempo depois, o sargento Veloso se aproximou da recepção, segurando uma pasta com uma mão trêmula e ajustando o uniforme com a outra. Normalmente, ele se orgulhava de caminhar ereto, de manter postura firme e olhar intimidante, mas naquele momento, sua expressão denunciava nervosismo. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que, quando a verdade sobre meu pai fosse revelada, não haveria como fugir da responsabilidade de ter permitido que ele operasse acima das regras durante tantos anos. A consciência da culpa começou a corroer cada um dos aliados mais próximos, aqueles que acreditavam que poderiam manipular a situação em favor dele, que poderiam contornar regulamentos por amizade ou por conveniência. Enquanto observava tudo à distância, percebi como o equilíbrio de poder havia mudado de forma irrevogável. A confiança cega dos amigos dele se transformava em ansiedade, cada gesto mais cauteloso, cada palavra medida. Aqueles que riam das minhas conquistas e das minhas ordens na infância agora estavam diante da possibilidade concreta de que minha autoridade poderia desmontar não apenas meu pai, mas também eles próprios. Era um efeito dominó silencioso. Não havia necessidade de ameaças. A simples realidade do procedimento correto já fazia cada um se questionar sobre sua posição, seu julgamento e sua lealdade. O impacto tornou-se mais evidente quando começaram as reuniões internas, aquelas não oficiais, mas inevitáveis, entre os antigos aliados do meu pai. Eles se encontravam em corredores,
cantos de salas, salas de café improvisadas, tentando buscar apoio mútuo, discutindo alternativas, imaginando maneiras de desacreditar ou contornar a investigação. Mas cada plano era logo interrompido pelo peso da documentação formal que eu havia garantido que circulasse, registros de conduta, auditorias, protocolos internos, cada detalhe compilado e verificado. O que poderia ter sido uma tentativa de negociação ou manipulação transformou-se em uma série de confrontos silenciosos entre eles mesmos. A tensão não precisava ser anunciada, ela era sentida em cada respiração presa, em cada mão pousando sobre a pasta, em cada olhar que evitava contato. Por volta do meio-dia, começaram a surgir sinais ainda mais claros de desmoronamento. Duarte, que antes se apresentava como confiante, começou a hesitar em reuniões de supervisão. Veloso, normalmente eloquente e direto, tropeçava nas palavras, perdendo firmeza quando tentava justificar pequenas omissões. Outros aliados começaram a questionar entre si se ainda valia a pena manter defesa incondicional de meu pai. A percepção de que ele não tinha mais controle absoluto começou a se infiltrar na mente deles, espalhando dúvida, medo e insegurança. A atmosfera da base mudou de forma quase imperceptível, mas profunda. Onde antes havia uma rede de proteção invisível, agora havia apenas silêncios desconfortáveis, sorrisos contidos e movimentos calculados. Enquanto isso, meu pai continuava acreditando que poderia enfrentar qualquer situação com gritos, intimidação e acusações. Mas ele não via o efeito de sua própria reputação se desfazendo em torno dele. Seus aliados, antes firmes e confiantes, agora não eram mais capazes de protegê-lo. Cada tentativa de intervenção falhou, porque eu havia antecipado todos os passos. Não era vingança pessoal, era estratégia aplicada com precisão. Ele acreditava que teria apoio, e descobria que estava sozinho. Às 14 horas, a investigação formal começou a ser compartilhada com setores adjacentes, e a realidade se espalhou pela base. Colegas que nunca se envolveram diretamente, mas que tinham histórico com ele, começaram a perceber as inconsistências, o padrão de conduta negligente, as omissões repetidas ao longo dos anos. O efeito em cadeia era inevitável. A confiança de meu pai em sua rede de aliados desmoronava enquanto a máquina administrativa que eu comandava avançava, silenciosa e precisa. Ele não tinha controle. Não tinha ninguém a quem recorrer. Cada passo seu era monitorado, cada ação documentada. A autonomia que acreditava possuir evaporava diante da autoridade formal que eu exercia. O ápice do colapso dos aliados dele veio quando começaram a surgir confrontos internos. Conversas paralelas, mensagens privadas, notas protocolares sendo passadas entre setores. Tudo para tentar minimizar impacto ou buscar justificativas. Mas tudo era inútil. Cada tentativa de contornar a realidade só reforçava a certeza do que estava acontecendo. Eles estavam isolados. E meu pai, que sempre acreditou que amizade e lealdade poderiam protegê-lo, agora se via sozinho, sem abrigo, sem defesa. Enquanto observava, mantive-me calma. Cada ação, cada reação, cada tentativa de fuga de aliados dele consolidava o cerco que eu havia iniciado. Não houve gritos, não houve confronto direto, não houve exposição pública desnecessária. Apenas precisão, paciência e observação. Cada elemento do ambiente se alinhou à minha estratégia. Cada movimento calculado revelou a verdade de forma irrefutável. E quando finalmente meu pai compreenderia que o isolamento era real, que seus antigos aliados já não o defendiam, que sua influência não contava mais, ele sentiria pela primeira vez a impotência que tantas vezes tentou impor sobre mim. O dia avançava. A tensão era quase tangível. Cada corredor, cada porta fechada, cada sala de reunião, carregava o peso da verdade se estabelecendo de maneira firme e inquestionável. O cerco havia sido armado. Os antigos aliados dele haviam desmoronado diante da realidade. E eu permanecia no centro, serena, observando, sabendo que a justiça administrativa e a autoridade militar seguiam seu curso inevitável, silencioso, inexorável. O que antes parecia um ambiente estável agora vibrava com ansiedade, desconfiança e medo. Cada aliado que caiu demonstrava que ninguém está acima das regras.
Nem mesmo aqueles que acreditam que sua história ou laços familiares lhes garantem impunidade. Meu pai aprenderia, tarde demais, que o tempo da proteção ilusória havia acabado, e que a filha que ele subestimou durante toda a vida havia se tornado a autoridade que definiria cada passo daquele destino, sem precisar de gritos, ameaças ou violência. O relógio marcava quase 4 da tarde, e o corredor parecia mais pesado do que qualquer outro naquele dia. Cada passo ecoava de forma precisa, como se reverberasse pela história da própria base. Os auditores já haviam saído. Os aliados do meu pai estavam dispersos, cada um lidando com suas próprias falhas e dilemas, e ele estava sozinho diante do inevitável. O telefone interno tocou poucas vezes naquele período, cada toque reforçando a tensão silenciosa que pairava no ar. Eu permaneci na minha sala, revisando relatórios, assinando documentos, mantendo o olhar fixo no horizonte da janela, onde a luz filtrava em tons quentes pelo vidro. Sabia que ele viria, e ele veio. Quando a porta se abriu, meu pai entrou, mas diferente de todas as vezes em que invadiu meu espaço ou tentou impor sua vontade com gritos e gestos, ele entrou de forma hesitante. O corpo curvado levemente para frente, a expressão perdida entre raiva e medo, os olhos arregalados buscando qualquer vestígio de simpatia ou leniência. Parecia um homem que, de repente, descobriu que o mundo não girava ao seu redor, que a autoridade que acreditava possuir desde sempre estava definitivamente fora de seu alcance. Filha, começou, a voz mais baixa do que esperava, quase um sussurro. Precisamos conversar. Ele não levantava o tom, não tentava impor sua presença, não apontava dedos. Aquilo por si só já era uma mudança profunda. Aquele homem que tantos anos me ensinou que poder se mede pela força, pelo volume da voz e pelo medo que você consegue incutir, agora estava reduzido a um pedido contido. Implorava e não ordenava. E isso, por si só, era devastador. Entre, disse apenas, sem me mover da cadeira, mantendo a postura ereta, mãos cruzadas sobre o relatório, olhos fixos nele. Não havia compaixão, mas também não havia hostilidade. Havia controle absoluto. Ele avançou alguns passos, cada passo pesado como se tentasse retomar algo que já não lhe pertencia. As mãos trêmulas, as palavras hesitantes, cada frase cuidadosamente medida para tentar negociar uma versão da realidade que já não existia. Eu sei que você tomou decisões que não esperava, começou engolindo seco, mas eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só engasgo, eu não sabia o que fazer. Eu permaneci silenciosa. O silêncio, durante anos, havia sido minha maior arma. Ele não sabia como reagir. Nunca soube, em toda a minha vida, o que fazer quando confrontado com autoridade verdadeira, implacável, fundamentada em regras e não em caprichos. Senhor, comecei firme, mas sem elevar a voz. Qualquer consideração pessoal não interfere na condução de um processo administrativo. Suas ações têm consequências. A decisão já foi tomada, e agora apenas será seguida à risca. O efeito foi imediato. Ele engoliu em seco, desviou o olhar, caminhou lentamente até a parede lateral, apoiando a mão como se tentasse se equilibrar. A expressão era de derrota, misturada com a incredulidade de que, pela primeira vez, não havia ninguém para amparar sua arrogância, ninguém para justificar seus atos. Ele se tornou, de repente, vulnerável, e vulnerabilidade em homens acostumados a comandar é devastadora. Eu só queria que você entendesse, disse, tentando buscar conexão, buscando qualquer resposta emocional que pudesse restaurar a hierarquia que ele acreditava ter. Você é minha filha, sempre foi. Eu sei quem você é, respondi, impassível. Mas aqui, e neste momento, o senhor é apenas um funcionário civil submetido às regras da instituição. Nenhuma relação familiar altera isso. Ele engoliu seco novamente, o peito subindo e descendo rápido, a mente acelerada tentando encontrar uma saída que não existia. Ele tentou se aproximar, estender a mão, mas parou, hesitou. Cada gesto que ele tentava fazer para retomar controle era bloqueado pelo próprio peso de sua consciência e pela realidade que se apresentava de forma irrefutável. Por favor, apenas um acordo. Podemos resolver isso sem problemas, disse, voz baixa. Quase um sussurro agora, implorando pela mínima concessão. Eu posso explicar. Posso. Pausou, incapaz de completar a frase.
Não há mais explicações que alterem a decisão. Interrompi firme. A investigação seguirá todos os trâmites, sem favoritismo, sem exceções. O senhor não tem mais influência aqui. Ele recuou alguns passos, os olhos fixos em mim, procurando qualquer traço de misericórdia, qualquer fraqueza que pudesse explorar. Não encontrou, nunca encontrou. E foi nesse instante que a compreensão começou a se instalar. Ele percebeu que todos os anos em que tentou me diminuir, todas as vezes que zombou dos meus sonhos, todas as humilhações que distribuiu em almoços, reuniões e conversas familiares haviam se revertido contra ele, e que, agora, a autoridade real não tinha vínculo com sangue, amizade ou história compartilhada. Ela existia por mérito, por competência, por disciplina e por estratégia. Você não vai me ajudar? Murmurou sem ar, quase inaudível. A súplica soou tão estranha que fez o ar parecer mais denso na sala. Ele, que sempre acreditou que comando se impunha pela voz e pela presença, agora precisava implorar por intervenção. Não, respondi, firme. Não há ajuda a ser oferecida. Existe apenas a consequência das ações. Os ombros dele caíram, a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Ele finalmente entendeu. A filha que ele acreditava que poderia manipular, que ele tentou reduzir a cada passo, era agora na autoridade máxima, imbatível, e não apenas dentro da base, mas dentro da realidade que ele jamais imaginou poder enfrentar. O silêncio tomou conta da sala, pesado, absoluto. Ele não gritou, não reclamou, não argumentou, apenas permaneceu ali, confrontando pela primeira vez a derrota de sua própria criação transformada em força. Durante minutos que pareceram eternos, permaneci sentada, observando cada reação dele, cada tremor, cada pausa. A calma absoluta não era passividade, era controle, e era devastadora. Cada aliado que antes ria das minhas conquistas agora compreendia, mesmo sem palavras, que aquele homem não tinha mais abrigo, que a rede de proteção que ele imaginava ter desmoronara e que eu era a orquestradora silenciosa de tudo. E quando ele finalmente se virou e saiu, não foi com gritos, não foi com acusações, foi com a consciência pesada, sabendo que naquele espaço nada mais seria como antes. Cada passo seu ecoava pelo corredor, não como domínio, mas como derrota. E eu permaneci na sala, serena, imutável, absorvendo a sensação precisa de que a autoridade real, aquela fundamentada em disciplina, estratégia e paciência, não é contestada. É reconhecida, mesmo por aqueles que negam. O cerco estava completo. O pai, pela primeira vez na vida, implorava, não comandava, e aquela foi a prova final de que nada que ele acreditava controlar desde minha infância tinha qualquer efeito sobre a mulher que eu me tornei. A base parecia respirar de maneira diferente naquele dia. O corredor, que antes carregava tensão e passos medidos, agora estava preenchido por olhares silenciosos, gestos contidos e comentários que se espalhavam como ondas leves sobre a superfície de um mar calmo, mas profundo. A notícia do afastamento do meu pai, a repercussão da investigação interna e o efeito devastador sobre seus antigos aliados criaram um clima que não precisava ser comentado em voz alta para ser sentido. Cada servidor civil que cruzava o corredor sabia que algo havia mudado, que a ordem e a autoridade estavam sendo aplicadas de forma implacável, mais justa. Eu permanecia na minha sala, revisando relatórios finais e ajustando protocolos, mas o ambiente externo já respirava as consequências que eu não precisava detalhar. Pouco depois das 9 da manhã, recebi um comunicado formal do setor jurídico, informando que todos os procedimentos estavam completos e que a documentação havia sido oficialmente registrada e disponibilizada para consulta nos arquivos institucionais. Não era uma vitória celebrada. Não havia aplausos, não havia conferência. Apenas realidade consolidada. A realidade de que meu pai, que tantas vezes tentou me diminuir, agora enfrentava as consequências de uma vida inteira de arrogância e desprezo. Enquanto lia os relatórios, visualizei mentalmente como tudo seria percebido pelos antigos aliados dele. Duarte e Veloso, que passaram a manhã tentando articular defesas, agora sabiam que não havia mais saída. Suas conversas baixas e gestos nervosos foram substituídos por um silêncio pesado, o tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra,
e que revela compreensão e impotência simultâneas. Eles entendiam que nada poderia mudar o desfecho e que, finalmente, a filha que eles subestimaram durante décadas havia se tornado autoridade absoluta, estratégica, implacável, mas justa. Foi nesse instante que percebi o poder do silêncio como arma final. Não precisava gritar, não precisava humilhar, não precisava expor. Cada documento, cada protocolo aplicado, cada decisão tomada com precisão calculada, falava por mim. O que antes parecia simples, agora era inequívoco. Minha presença e meu comando estavam além de questionamentos. Meu pai, que sempre acreditou que gritos e intimidações eram suficientes para impor respeito, descobriu que a autoridade real não se impõe, se reconhece. A repercussão começou a se expandir lentamente. Alguns auditores que não participaram diretamente da investigação comentavam entre si, discretamente, sobre a eficiência e precisão do procedimento. Subordinados que antes tinham dúvidas sobre minha competência, agora observavam a sequência de ações com admiração silenciosa, percebendo a capacidade estratégica de transformar um ataque pessoal em demonstração inequívoca de liderança. O efeito era sutil, mas poderoso. O respeito não precisava ser solicitado. Ele era conquistado pela execução impecável da autoridade. Meu pai, por sua vez, ainda lidava com a percepção crescente de isolamento. Aquela manhã havia consolidado sua solidão. Ele não tinha mais aliados capazes de interceder. Não havia rede de proteção. Não havia espaço para manipulação. Cada passo que dava, cada tentativa de recuperar influência, era interrompida pelo peso da documentação oficial. Ele percebeu que o comando que imaginava possuir jamais fora real e que suas tentativas de intimidar, subestimar e ridicularizar haviam colapsado diante da estrutura institucional e da inteligência da filha que ele tentou esmagar. O impacto do isolamento se espalhou rapidamente pelos corredores, mas ninguém precisava pronunciar palavra. As portas se fechavam discretamente, os documentos circulavam, os auditores registravam cada etapa. A autoridade consolidada era visível na prática, no silêncio, nas consequências. Não havia necessidade de dramatização, de exposição pública, de redes sociais ou fofocas. A base, como organismo, assimilava e reconhecia o poder da almirante. Foi nesse momento que compreendi a força da minha estratégia. Eu não precisei humilhar meu pai, nem postar mensagens sobre ele, nem buscar validação externa. Cada ação, cada protocolo aplicado, cada decisão documentada falava por si. Ele enfrentava o resultado de sua própria conduta, isolado e impotente, enquanto eu permanecia inteira, calma, no controle absoluto da situação. Meu silêncio carregava mais peso do que qualquer palavra poderia ter. Meu poder era invisível e inevitável. A sequência de eventos também começou a afetar a percepção da família, ainda alheia à complexidade da situação. O pai, que acreditava ter controle absoluto sobre os relatos e interpretações, agora se via descoberto diante de colegas e subordinados, e o impacto psicológico era devastador. Mensagens trocadas discretamente pelos setores internos mostravam tensão, medo e resignação. Aqueles que antes o protegiam, agora reconheciam minha autoridade e se distanciavam de sua influência, compreendendo que a realidade institucional não podia ser alterada por vínculos pessoais. Enquanto isso, eu mantinha minha rotina: análise de relatórios, revisão de protocolos, comunicação com equipes subordinadas, tudo dentro do ritmo preciso que a posição exigia. Nada parecia extraordinário para mim. Eu sabia que cada passo dado consolidava não apenas a autoridade formal, mas também a percepção de competência e justiça, pilares que sustentam respeito real. Foi somente no fim da tarde que ele finalmente se dirigiu a mim, não com ordens, não com gritos, mas com uma súplica contida, pedindo algum tipo de ajuda, alguma leniência, alguma intervenção que revertesse parcialmente a situação. Pela primeira vez, meu pai se encontrava em posição de vulnerabilidade completa. Não havia espaço para argumentação, para intimidação ou manipulação. Cada palavra dele caía em um espaço que não podia ser preenchido com medo ou influência. "Por favor", disse ele, a voz baixa, quase quebrada. "Não posso enfrentar isso sozinho. Preciso que você faça algo." Eu mantive o olhar firme,
sem emoção aparente, apenas observando. Não havia prazer, não havia raiva, havia controle absoluto. Havia a compreensão de que, finalmente, a filha que ele ridicularizou durante anos agora decidia o curso da situação, e que cada consequência que ele enfrentava não era retaliação pessoal, mas resultado de sua própria conduta, aplicada com precisão institucional. Não, respondi apenas. A consequência de suas ações seguirá seu curso. Não há espaço para exceções. Ele permaneceu alguns segundos imóvel, encarando-me, e depois, com passos lentos, saiu da sala, derrotado, sem mais palavras. E ali, naquele momento, compreendi o poder absoluto da autoridade aplicada com precisão e do silêncio que fala mais alto do que qualquer discurso. Ele não havia sido humilhado. Ele havia sido confrontado com a realidade, com a justiça silenciosa, com a eficácia da disciplina e da estratégia. Enquanto observava a porta se fechar, senti uma estranha leveza. Não era prazer ou vingança. Era a sensação clara de que a história havia se invertido. Tudo o que antes me limitava, cada humilhação, cada desdém, cada piada, agora se transformava em força, controle e clareza. E eu seguia em frente, inteira, sem precisar de aprovação de ninguém, sem precisar explicar, apenas vivendo a autoridade conquistada. Os aliados dele desabaram silenciosamente, os subordinados reconheciam a força da liderança, e meu pai finalmente entendeu que naquele espaço, a filha que ele sempre subestimou não precisava provar nada. Ela já havia vencido, com calma, estratégia e disciplina, e o silêncio era a arma que consolidava o triunfo definitivo. O dia terminou sem aplausos, sem dramatização, apenas a realidade, autoridade consolidada, aliados desfeitos, e eu, no centro de tudo, tranquila, inabalável, no comando absoluto da própria vida e da própria história.